Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um look especialmente com uma sombra da Colos que eu recebi. Essa é a sombra Beach, ele é dessa coleção Shine Mix. E ele é um champanhe amarelado, super bonito. E você consegue trabalhar ela tanto fraquinha quanto mais forte, que é a forma como eu escolhi trabalhar. Então é um look de balada super brilhante, super legal mesmo. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, então pra aprender é só continuar assistindo. Pra começar, a gente vai aplicar um primer. Eu vou usar o fixador de sombras da Coloss. Esse é o fixador para sombras Shine Mix. E como eu vou usar uma sombra dessa mesma coleção, então eu vou usar esse fixador porque ele é meladinho assim, ele é grudento na medida que... pra grudar mesmo a sombra, porque ela é uma sombra em pó, então precisa ser um fixador bem meladinho mesmo. Você pode usar um corretivo cremoso, se você não tiver, mas... E esse fixador você consegue dosar, se você pegar pouquinho dele, ele não fica tão grudento. E eu vou começar aplicando uma sombra marrom médio. No caso, eu vou usar essa terceira aqui. É um marrom médio assim, e eu vou usar um pincel. Ele é um pincel de côncavo, mas ele é conhecido como pincel de lápis gordinho, assim. Porque eu vou marcar bem o meu côncavo. Então o que eu vou fazer é passar aqui bem na dobrinha de tudo. E... eu vou passar assim. Aí eu vou limpar o meu pincel pra tirar todo o excesso. E o que eu vou fazer é esfumar toda essa sombra. Vocês podem ver que eu esfumei e eu subi ela aqui em cima pra fazer um degradê. E eu vou pegar bem pouquinho de uma sombra marrom mais escura. Essa aqui é do Duda Molinos, da coleção antiga, número 6. Ela é opaca. E eu vou pegar bem pouquinho e vou dar um foco maior aqui no côncavo mesmo. E pra ajudar a esfumar, você pode pegar um pincel de esfumar mesmo. E pra iluminar, você pode usar qualquer beijinho. Eu vou voltar naquela paletinha e vou usar esse beijinho. É legal que a sombra não tenha tanta cor assim, porque a gente já vai usar uma sombra muito brilhante. Então elas podem meio que brigar no seu olho. Então eu vou passar aqui embaixo da minha sobrancelha. Essa daqui é um cintilantezinho bem fraquinho mesmo. Ela é super discreta. Então eu vou aplicar aqui e dar aquela esfumada. E vou aplicar um pouquinho também aqui no meu canto interno. Aqui nesse Vzinho. Agora a gente vai aplicar a sombra dourada em toda a pálpebra. A minha sombra eu mudei o potinho dela, da original, mas é essa sombra aqui. Ela é bem brilhante, ela é quase um glitter. E essa sombra, se você usar com um pincel fofinho, como se eu vou pegar aqui no dedo. Quando você pega, ela tem muito brilho. E quando você aplica e espalha, ela espalha bem. Então ela fica só uns brilhinhos, acho que dá pra ver. E no caso, eu vou usar com um pincel bem firme, bem chatinho. E eu vou usar esse pincel molhado. Então ela vai super intensificar e vai grudar bastante o brilho. Você vai umedecer o pincel. Não é molhar, é umedecer. E aí eu vou tirar o excesso da água num lencinho aqui. E o meu pincel tá úmido, então o que eu vou fazer é pegar essa sombra, pegar aqui assim no pincel e bater todo o excesso na sombra. Ó, ficou aqui tudo grudado. E eu vou aplicar dando batidinhas, tomando muito cuidado pra não cair. Então eu pego e aplico. Você pode ver que ela já gruda completamente. E acontece isso por causa do fixador que eu passei embaixo e também porque o pincel tá úmido. Então, se você quiser um resultado diferente, mais fraquinho assim, você não umedece o pincel. E repara que eu tô dando batidinha, eu não vou esfregar essa sombra, porque senão vai voar brilho pra todos os lados.
Conforme a gente vai piscando e a sombra vai secando do que a gente umedeceu, os brilhos vão caindo um pouquinho e vai ficando mais bonitinho, assim, não fica tão grosso um em cima do outro. Isso é normal. Eu apertei bem o pincel aqui, assim, na pálpebra, na sombra, pra grudar bastante. E o que eu vou fazer agora é pegar o meu pincel e aqui na beiradinha dar uma esfumadinha, meio que espalhando um pouco do brilho pra cima do marrom que a gente trabalhou. Só pra não ficar uma coisa marcada e pra trazer um pouco do brilho pra cima. Então, só que assim no côncavo, com esse mesmo pincel. Então, aí eu confiro se os dois olhos estão iguais. O que eu posso fazer também é pegar esse pincel de esfumar e esfumar ele aqui assim no marrom. Isso vai dar uma amenizada no brilho aqui. Então, o brilho é isso. Agora a gente vai trabalhar com a parte de baixo, depois a gente limpa tudo. Eu vou pegar um pincel chanfradinho e eu vou usar aquele marrom, o primeiro marrom que a gente pegou, aquele marrom meio médio. E eu vou pegar um pouquinho dele e vou passar aqui embaixo. Tá vendo? E bem no cantinho eu vou voltar com aquela sombra marrom, pegar o marrom escuro, passar aqui no final. Aí você pode vir com um cotonete pra poder arrumar o traço. Dentro dos olhos eu vou usar um lápis marrom. Você pode passar um lápis preto ou um lápis bege também. O marrom é só... ele é bem discretinho. Ele quase nem aparece. E aí você vai passar o Curvex e o rímel da sua preferência. Passei o rímel, só que eu esqueci de um passo antes, que era o delineador. Então eu vou passar o delineador agora. Agora, como essa sombra faz muito sujeira, a gente pode vir com um pincel vassourinha, ou um pincel de pó mesmo, e tirar um pouco do brilho. O ideal seria fazer a pele depois, mas como eu já fiz antes... Ou o que você pode fazer também é pegar um iluminador e passar assim só pra dar uma disfarçada, mas o glitter é bem difícil mesmo de sair. E nos lábios eu quis deixar um pouco mais discreto, então eu usei um batom cor de boca, puxado pro marrom. Esse daqui é o Pétala, um 4x4, da Colos também, igual da sombra. E ele é opaco, ele é um cor de boca puxado pro marrom chocolate, assim. Aquele marrom mais aberto. E nas bochechas eu passei um bronzer só, pra ficar tudo nesse tom meio terroso. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do look, tentem fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho! E... ai, eu esqueci do delineador!